Olá, Fernando. Eu vou estar falando sobre o algoritmo de escalonamento do Linux. É, o algoritmo de escalonamento do Linux, eu vou estar abordando aqui, né? Tradicionalmente, os processos, né, eles são divididos em três grandes classes: processos interativos, processos batch e processos em tempo real. Em cada classe, os processos podem ser ainda subdivididos em I/O, bold ou CPU board. De acordo com a proporção de tempo que ficam esperando por operações de entrada e saída, ou utilizando o processador, o escalonador do Linux não distingue processos interativos de processos batch, diferenciando-os apenas dos processos em tempo real, como todos os outros escalonadores do Unix, né? O escalonador do Linux privilegia os processos I/O Boot em relação ao CPU Boot, de forma a oferecer um melhor tempo de respostas às aplicações interativas. O escalonador do Linux ele é baseado em time sharing, ou seja, o tempo do processador é dividido em fatias de tempo, em quantum, as quais são alocadas aos processos. Se durante a execução de um processo o quantum ele é esgotado, né, um novo processo é selecionado para execução, provocando então uma troca de contexto. Esse procedimento é completamente transparente ao processo e se baseia-se em interrupções de tempo. Esse comportamento ele confere ao Linux um escalonamento do tipo preemptivo. O algoritmo de escalonamento do Linux ele divide o tempo de processamento em epostas, né? Cada processo, no momento de sua criação, ele recebe um quantum, um cálculo no início de uma época diferente. Processos podem possuir diferentes valores de quantum, né? O valor do quantum corresponde à duração da época, e essa, por sua vez, é um múltiplo de 10 ms inferior a 100 ms, né? Ou seja, de 99. A outra característica do escalonador do Linux é a existência de prioridade dinâmica. O escalonador do Linux ele monitora o comportamento de um processo e ajusta dinamicamente sua prioridade, né? Visando equalizar o uso de processador entre os processos. Processos que recentemente ele ocupam o processador durante um período de tempo considerado longo, tem sua prioridade reduzida. De forma análoga, né, aqueles que estão há muito tempo sem executar recebem um aumento na sua prioridade, sendo então beneficiados em novas operações de escalonamento. Ele possui alguns estados específicos, né, que o task running ele identifica o processo que está sendo executado. O task interruptable ele identifica um processo que está suspenso até que alguma condição seja verdadeira. O task uninterruptável ele identifica um processo que está suspenso como no estado task interruptável, exceto que nesse caso o envio de um sinal não acorda o processo, né? O task zombie a execução do processo terminou, né, mas o processo pai ainda não executou. E a gente também temos 6 tipos, né? A gente tem 3 tipos de parâmetros de políticas, né? O escalonador do Linux ele executa os processos de prioridade dinâmica apenas quando não há processos em tempo real. Em outros termos, os processos de prioridade estática
recebem uma prioridade estática, recebem uma prioridade maior que os processos de prioridade dinâmica. Para selecionar um processo para execução do escalonador, o Linux ele prevê essas três políticas, né? Três parâmetros, que é o shed FIFO, né? Essa política ela é válida apenas para os processos no tempo real. Na criação, o descritor do processo é inserido no final da fila correspondente à sua prioridade. Nessa política, quando um processo é alocado ao processador, ele executa até que uma de três situações ocorra, né? Um processo em tempo real de prioridade, superar o superar superior, né? Torna-se apto a executar o processo 2. E o processo também ele libera espontaneamente o processador, né, para processo de prioridade igual a 3. O SquidRR, na criação, o descritor do processo é inserido no final da fila, correspondente à sua prioridade. Quando o processo é alocado ao processador, ele é executado até que quatro situações até que quatro situações ocorram, né? Que é o seu período de execução, o quanto tenha se esgotado. O 2 é quando o processo de prioridade é superior, torna-se apto a executar. E o 3, o processo libera espontaneamente o processador para o processo de prioridade. O Squid Otter ele corresponde a um esquema de filas mutável, né, de prioridades dinâmica com o timeshare, né? E, e é isso, né? O algoritmo de escalonamento Linux, ele separa as coisas em épocas, né? Então você tem uma época que só acaba quando todos os processos rápidos acabam seu quanto, né? Então cada época vai ter vários processos e cada um deles tem seu próprio quanto. Aí depois que todos eles são executados, até o fim da época, acaba que todos aqueles que não terminaram sua execução vai ser recalculado o quantum deles vão iniciar novamente em uma nova época, né? Outra coisa que acontece com o algoritmo de escalonamento do Linux é as prioridades, que a gente tem dois tipos, né? A prioridade que é a estática, que varia de 1 a 99, como eu falei, é a dinâmica, onde temos a soma de quantum base e a quantidade de tickets, né, necessário para o tempo se esgotar. É isso, Fernando. Falei um pouco sobre o algoritmo de escalonamento do Linux. Então é isso.